Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Esse tempo tão precioso que nós estamos mergulhando na Cristologia, aprendendo tanto sobre Jesus. E eu quero falar hoje sobre o retorno de Cristo. Na nossa aula 85, o propósito aqui dessa aula é explorar a doutrina da segunda vinda de Cristo e vamos abordar aqui as suas implicações escatológicas. Deixa eu te lembrar, no segundo ano desse seminário, no segundo ano, nós teremos uma matéria que será uma matéria de escatologia, o estudo dos fins dos tempos. E no estudo da escatologia, esse assunto vai ser muito aprofundado teologicamente, onde nós vamos falar das linhas teológicas de interpretação do Apocalipse e dos demais textos bíblicos sobre a segunda volta de Jesus. Hoje, nós queremos trazer essa abordagem, mas não trabalhando as linhas escatológicas. Vamos lá. A segunda vinda de Cristo. Nós temos a promessa de sua volta, e essa promessa da sua volta é que ele voltaria em poder, e ele voltaria em poder e glória. Então vamos lá. A doutrina da segunda vinda de Cristo, ela é central na fé cristã. Por quê? Como eu disse para vocês, ele ressuscita, ele sobe aos céus, e assim como ele subiu aos céus, ele voltará. Então, a sua segunda volta foi prometida por ele, por Jesus, e que ele voltaria em poder e glória para estabelecer de forma definitiva o reino de Deus. Então, Mateus capítulo 24, verso 30, declara assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Cristo voltará pessoalmente e a sua segunda vinda, ela será visível, todo olho o verá. Então, diferente da primeira vinda, que foi marcada por humildade, ele vem na manjedoura, ele entra em Jerusalém montado no jumento, ele é sacrificado, ele é morto. A sua segunda vinda, ela será majestosa e ela será com justiça. Então, vai ser em majestade e justiça. O Arne Gruder, na sua sistemática, ele vai dizer assim, e ele enfatiza que a volta de Cristo será um evento público, testemunhado por toda a humanidade e não algo simbólico e secreto. Então, a certeza da volta de Cristo, ela deve mover a vida do cristão. Todo cristão deve se mover por causa da segunda vinda de Cristo. Então, a nossa vida em santidade, a nossa vigilância, a maneira que nós andamos nesse mundo é por causa da certeza que ele vai vir. E como diz em Mateus 24, 36, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, todo cristão que tem um entendimento, ele anda com vigilância na sua vida. Na sua segunda vinda, Jesus vem como juiz. Então, Jesus, o Cristo, vem como juiz. O julgamento vai acontecer dos vivos e dos mortos. Então, vamos entender isso. Cristo, ele não apenas retornará, mas ele exercerá sua autoridade como juiz supremo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Como que a doutrina reformada ensina que esse julgamento acontecerá? A doutrina reformada ensina que ele terá duas realidades. Então vai ter o julgamento para todos, todos. Então os crentes, eles vão comparecer, mas eles vão comparecer não para serem julgados. Não é um julgamento condenatório, mas um momento de recompensa pelas obras feitas em Cristo. Então é um momento que receberemos o nosso galardão. Deixa eu ler aqui para você. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 e 15. Diz assim, ó, verso 12.
Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do meu trabalho. Perdão, eu acabei lendo o capítulo 4, é o 3. É o 3, perdão. Vou voltar aqui para o capítulo 3, segunda Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 e 15. Confundi tudo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, e quando ele fala o dia, é o dia da volta de Jesus, onde estaremos diante dele, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então é muito claro que todos nós compareceremos diante do Senhor e os crentes não é um julgamento condenatório, mas as nossas obras serão provadas no fogo. Então nós temos o julgamento para os crentes e nós temos aí o julgamento para os incrédulos. Para os incrédulos, será um julgamento condenatório, que vai resultar em punição eterna. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15, isso fica tão claro. Então a certeza é o juízo final, né? Ele encoraja a fidelidade dos crentes. E ele traz um alerta aos ímpios sobre a necessidade de arrependimento. Então, a segunda volta de Jesus, além de Cristo vir como juiz, será o momento da consumação do reino. Vamos entender isso? Aqui nós temos o estabelecimento final do reino de Deus. Você vai ver isso em Apocalipse 21, né? Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, a volta de Cristo marca o fim da era presente e a consumação do reino de Deus. Então, João descreve a visão gloriosa dessa nova criação. Então, Jesus veio inicialmente para inaugurar o reino, então, Marcos 1,15, mas na sua segunda vinda, esse reino será estabelecido na sua plenitude, derrotando completamente o mal e restaurando todas as coisas. Então, o reino de Deus será um domínio de paz, justiça e glória eterna. Então, todo crente tem que viver com essa expectativa, com essa esperança, pois o reino vindouro será o cumprimento de todas as promessas divinas. Na sua segunda vinda, o que nós temos? Nova criação. É a renovação de todas as coisas em Cristo. Então, a redenção alcançada por Cristo não será limitada à humanidade, mas ela envolve toda a criação. Romanos capítulo 8, verso 19 ao 21, fala da criação aguardando a revelação dos filhos de Deus para serem libertas da corrupção. Lembre-se que quando Adão pecou, ele sujeitou toda a criação à maldição, né? Wayne Grudem vai dizer que a nova criação não será uma aniquilação da criação atual, mas uma transformação gloriosa semelhante ao corpo ressurreto de Cristo e semelhante ao corpo ressurreto que todos nós teremos. Então, os cristãos, eles são chamados para valorizar a criação atual. Por quê? Porque a obra de Cristo envolve a restauração também dessa criação. O que nós temos também na segunda volta de Cristo? A esperança dos crentes. Então, o retorno de Cristo, ele tem como base a nossa fé e esperança. Então, a doutrina da segunda vinda é um dos maiores incentivos para que eu e você possamos perseverar na vida cristã. Paulo vai afirmar assim na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a volta de Cristo, ela assegura que todas as promessas divinas serão cumpridas. É a esperança
que sustenta os crentes diante das tribulações e incerteza da vida. Então, a segunda vinda, ela deve moldar toda a nossa perspectiva de vida, levando-nos a viver com propósito e santidade. E quando Cristo vier, vamos ver Cristo como o alfa e o ômega. Apocalipse capítulo 22, verso 13 diz assim: ele é o início e o fim de todas as coisas. Então, a Bíblia encerra com a declaração triunfante de Cristo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, capítulo 22, verso 13. Isso revela que Cristo é o centro da história da redenção. Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro da história da redenção. De Gênesis até Apocalipse, toda a narrativa bíblica aponta para Cristo. Ele é o centro. Então, saber que Cristo governa a história, porque ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele controla a história, isso deveria trazer total confiança para mim e para você. Ou seja, ele está no controle absoluto de todas as coisas. De todas as coisas. Não só da minha vida e da sua vida, mas de todas as coisas. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo, vamos aqui recapitular, ela será visível, gloriosa e definitiva. Não tem mais nada a ser feito depois disso, a não ser passar a eternidade com ele, isso será maravilhoso. Além da segunda vinda de Cristo ser visível, ele julgará os vivos e os mortos com uma perfeita justiça. Os crentes serão julgados para receber o seu galardão. Não é um julgamento condenatório. Os ímpios, sim, participarão de um julgamento condenatório. O reino de Deus será consumado, a obra de Deus será completa. E o que é que nós vamos ver? Deus trazendo nova criação e a plenitude terrena, a plenitude eterna na terra, né? Vamos ver a volta de Cristo é a grande esperança do crente. Ele é o alfa e o ômega. Ele tem o controle de toda a história. Terminamos a aula 83. E o que eu e você precisamos entender ao estudarmos é a volta de Cristo, lembrando que no ano que vem você vai ter uma matéria de escatologia onde você vai aprofundar. Pastor, eu tenho tantas dúvidas, guarde um pouquinho essas dúvidas, porque você vai ter uma aula aqui, um módulo de escatologia, e você vai ver não só esses apontamentos que eu falei, mas você vai aprofundar na teologia escatológica sobre a volta de Cristo, sobre o fim dos tempos, vendo as várias linhas teológicas e os apontamentos que quem for dar essa aula vai trazer aqui para mim e para você. Então eu quero abençoar a sua vida, que bom, que privilégio estar com vocês aqui. Você está assistindo essa aula e na próxima semana nós já vamos estar na viagem lá no Paquistão, então eu quero te lembrar, você que é um apoiador, você está fazendo parte dessa viagem para o Paquistão. Deus abençoe sua vida, que bom ter você aqui como aluno do nosso seminário, Deus te abençoe.